Abre aspas. Tempo, espaço, realidade são mais do que caminhos lineares. São um prisma de possibilidades sem fim, onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas, criando fenômenos além do que você poderia imaginar. Eu sou o Vigia e eu vejo todas essas novas e vastas realidades. Abra seus olhos, ouse encarar o desconhecido e pondere a questão: o que aconteceria se? Fecha aspas. What if, que poderia facilmente ter sido traduzida como e se, ao invés de o que aconteceria se, mas isso são escolhas tradutórias, não é mesmo? É uma série antológica animada estadunidense criada por Ashley Bradley para um streaming aí que, por não estar patrocinando o nosso podcast, não será nomeado. A série é baseada nos quadrinhos de mesmo nome da Marvel Comics. Ela explora linhas do tempo alternativas do multiverso que mostram o que aconteceria se os principais momentos do filme do universo cinematográfico da Marvel, o UCM, ocorressem de formas diferentes. Eu sou o Arley dos Santos, doutor e mestre em estudos da tradução nesta realidade, e te convido para fazermos uso das palavras do Vigia, propondo que tanto eu quanto você ponderemos a questão: o que aconteceria se a profissão de tradutor e intérprete tivesse uma história diferente da que ela possui? Venha comigo, porque afinal de contas, de tédio o intérprete não morre. Seja bem-vindo. Após a criação do multiverso no final da primeira temporada de Loki, a série What If aprofunda, em suas atuais 3 temporadas, essa premissa ao explorar diversas realidades alternativas. Nesses universos, os eventos cruciais dos filmes de toda essa linha cinematográfica ocorrem de maneira distinta, alterando significativamente os rumos dos personagens e das narrativas. O observador desse fenômeno é o Vigia, uma entidade cósmica que acompanha os múltiplos desdobramentos da realidade sem interferir diretamente. O multiverso da Marvel é concebido como um conjunto de realidades coexistentes sustentadas por regras próprias, mas que podem se interligar e se influenciar umas às outras. Originalmente, a franquia seguia uma linha temporal única e contínua, onde os eventos se encadeavam de maneira linear. Entretanto, com a introdução da ideia de múltiplas realidades, tornou-se possível explorar variações nos destinos dos personagens, permitindo versões alternativas, com histórias, personalidades e motivações distintas. A lógica do multiverso no universo da Marvel fundamenta-se na ramificação do tempo e nas divergências causadas por escolhas ou interferências externas. Cada decisão que altera um evento-chave pode criar uma nova linha do tempo, coexistindo com a principal, mas sem necessariamente substituí-la. Algumas dessas realidades seguem regras similares às do universo central, enquanto outras apresentam princípios radicalmente diferentes, expandindo as possibilidades narrativas e outros fenômenos associados. Esse conceito não apenas introduz variações de personagens e histórias, mas também abre espaço para reflexões filosóficas sobre identidade, determinismo e livre-arbítrio. Em What If, essa abordagem é explorada com profundidade e riqueza de detalhes. A série ilustra como pequenas mudanças podem desencadear grandes consequências e até mesmo redefinir por completo a trajetória moral de um personagem. Ao mesmo tempo, sugere que certas essências individuais persistem independentemente do contexto, reforçando a ideia de que, mesmo diante de infinitas possibilidades, há padrões que moldam a identidade dos seres. Além disso, a existência de múltiplos universos permite que diferentes versões dos personagens interajam, resultando em encontros, conflitos e paradoxos que desafiam a lógica linear tradicional.
O conceito de multiverso no multiverso compartilhado da Marvel tem base em algumas teorias científicas modernas, especialmente na física teórica e na cosmologia. É agora que você senta para ouvir toda essa parte de física e de cosmologia, porque não foi fácil pesquisar para fazer. Apesar de não haver provas definitivas, algumas hipóteses sugerem que podem existir múltiplos universos, cada um com suas próprias regras e características. Imagina existir um universo em que o Arley dos Santos não é um professor de tradução, mas sim faz outra coisa. É isso que nós vamos ver. Uma dessas teorias é a da inflação eterna, como visto em Bezerra Sobrinho e Souza Leão 2024. Proposta dada por Guth e desenvolvida posteriormente por Lynch. Nela, observamos a sugestão de que logo após o Big Bang, o universo se expandiu rapidamente e algumas regiões continuaram crescendo sem parar. Isso teria criado bolhas, por assim dizer, isoladas, onde cada bolha é um universo diferente, com suas próprias leis físicas e modelos matemáticos. Esse modelo, chamado de multiverso inflacionário, propõe que o nosso universo é apenas uma dessas bolhas dentro de um conjunto infinito de bolhas. Outra hipótese interessante é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, como observamos em Dudsworth 2023. A partir da teoria criada por Everett nos anos 50. Segundo essa ideia, toda vez que uma partícula quântica enfrenta diferentes possibilidades, todas acontecem ao mesmo tempo, mas em realidades separadas. Na ficção, isso significa que cada escolha de um personagem poderia criar uma nova linha do tempo, coexistindo juntamente com todas as outras. Já a teoria das cordas, como observados em Adbala 2003, também traz uma visão sobre universos paralelos, através do chamado multiverso de Branas. Nesse modelo, nosso universo seria uma membrana tridimensional flutuando num espaço maior, onde existiriam outras membranas semelhantes a essas. Embora essas ideias tenham embasamento matemático, ainda não foram comprovadas. No universo compartilhado da Marvel, elas são adaptadas de forma criativa para explorar histórias de realidades paralelas, sem a necessidade de seguir rigorosamente a ciência. Na série What If, o multiverso é mostrado a partir da visão do Vigia, um ser que observa as diferentes versões da realidade sem interferir. Ele atua como narrador e guia do espectador, destacando como pequenas mudanças podem transformar completamente o destino dos personagens, bem como do universo. Assim, a série apresenta o multiverso não apenas como mundos separados, mas como um ecossistema interligado, onde eventos de uma realidade podem, em certas situações, influenciar outras, além de expandir a maleabilidade do tempo e do espaço do UCM. What If antecipa narrativas mais amplas sobre o multiverso que se desenvolvem nos filmes posteriores nessa linha histórica. A série também reforça a ideia de que, apesar das variações entre as realidades, certos elementos essenciais dos personagens se mantêm. Assim, essa série funciona como um laboratório criativo dentro da Marvel, explorando diferentes possibilidades narrativas sem comprometer a coerência da linha do tempo principal, mas principalmente expandindo a compreensão do multiverso e suas implicações filosóficas. Mas o que aconteceria se, no vasto multiverso da tradução e da interpretação, em especial das línguas de sinais, cada decisão e cada mudança geram realidades distintas? Em um universo onde os TILSP, os tradutores e os intérpretes de línguas de sinais e português, operam como conhecemos hoje, enfrentamos desafios diários e lidamos com o mercado de trabalho que muitas das vezes nos desvaloriza. Hipotetize comigo que no vasto multiverso da tradução e da interpretação, em especial das línguas de sinais, cada decisão tomada em cada um desses supostos universos gerariam realidades distintas.
E se pequenas mudanças no sistema profissional e educacional dos tradutores e intérpretes resultassem em uma valorização real da profissão? E se as escolhas feitas ao longo da formação e da atuação no mercado de trabalho levassem a um cenário completamente diferente daqueles que conhecemos hoje? No vasto multiverso da tradução e da interpretação, cada decisão tem o potencial de transformar os rumos da profissão. Mas quais seriam os impactos dessas mudanças? Como seria esse outro universo onde a realidade dos tradutores e dos intérpretes fossem diferentes? O que aconteceria se o tradutor soubesse dar e receber apoios, aprendesse a oferecer feedbacks construtivos aos colegas e soubesse operacionalizar um trabalho exemplar em equipe? Talvez a profissão se consolidasse como um espaço de colaboração genuína, onde o crescimento individual e coletivo caminhariam lado a lado. O conhecimento seria compartilhado e aprimorado constantemente. E os desafios da prática profissional seriam enfrentados com menos isolamento e mais cooperação. Mas e se em um outro universo? O que aconteceria se os tradutores compreendessem melhor os processos de tradução e interpretação? Consequentemente, se preparassem adequadamente para as demandas que assumem. Nesse universo alternativo, a qualidade das traduções e interpretações seria significativamente elevada. Os profissionais ganhariam mais respeito e reconhecimento. A formação contínua deixaria de ser uma escolha e se tornaria um compromisso ético, garantindo que o acesso à informação fosse cada vez mais efetivo e equitativo. Mas e em outro universo? O que aconteceria se o profissional da tradução e da interpretação trabalhasse em parceria com os professores regentes em sala de aula? A sala de aula se tornaria um espaço mais acessível, onde a mediação linguística não seria um obstáculo, mas uma ponte para o aprendizado. Professores e intérpretes atuariam de forma integrada, garantindo que os alunos surdos tivessem acesso ao mesmo nível de ensino que os seus colegas ouvintes. Mas o que aconteceria se todas as pessoas do mundo soubessem língua de sinais e de seus respectivos países? Esse universo em questão seria marcado por uma inclusão plena, onde a barreira linguística entre surdos e ouvintes simplesmente não existiria. Talvez nem fosse necessário um intérprete, ou seja, sua função seria ressignificada para atuar em contextos mais especializados e desafiadores. E o que aconteceria se o intérprete parasse de trabalhar por amor e assumisse a sua profissão como um profissional decente? Neste universo, a romantização da profissão deixaria de ser um argumento para baixos salários e precarização do trabalho. O profissionalismo se tornaria o pilar da atuação, assegurando que a competência e a ética pautassem cada interpretação realizada. E o que aconteceria se o intérprete deixasse de usar a comunidade surda como trampolim? Nesse universo em questão, o respeito pela cultura e pela identidade surda prevaleceria, e os profissionais atuariam não para benefícios pessoais, mas pelo compromisso com a acessibilidade. O foco estaria na construção de uma mediação responsável, sem oportunismo e apropriações indevidas. Mas vamos continuar nessa prática? O que aconteceria se a legislação inteira mudasse e contemplasse as principais reivindicações da categoria? Neste universo, o reconhecimento profissional seria garantido por lei, e o acesso às condições dignas de trabalho não dependeria de boa vontade dos empregadores. A regulamentação traria segurança jurídica, impedindo abusos e garantindo a valorização desse profissional. E o que aconteceria se o intérprete recebesse um salário justo e digno? A precarização daria lugar ao reconhecimento financeiro neste universo em questão. E os profissionais poderiam investir mais em sua formação, equipamentos e condições de trabalho. Dessa forma, a qualidade das interpretações aumentaria e o mercado de trabalho se tornaria mais equilibrado e sustentável. Mas e o que aconteceria se todo o serviço de tradução e de interpretação
fosse voluntário. O multiverso nos mostra que esse cenário criaria uma profissão insustentável, onde apenas aqueles com recursos próprios poderiam atuar, perpetuando a ideia equivocada de que a acessibilidade é um favor e não um direito. E o que aconteceria? Esse é o mais legal, gente. E o que aconteceria se não existisse a roupa preta? Como discutimos no episódio 8 do nosso podcast, quem é aquele de preto? É o intérprete de Libras. Essa indumentária carrega um simbolismo bem forte na nossa profissão, não é mesmo? Sem ela, talvez o intérprete fosse menos invisibilizado, mas também menos reconhecido dentro dos espaços que ocupa. A estética do intérprete deixaria de ser o marcador visual de sua função, exigindo outras formas de legitimação profissional. E o que aconteceria se todo intérprete ficasse surdo? Essa realidade, vivida por alguns profissionais no nosso universo, talvez traria uma perspectiva única sobre a profissão. A experiência de surdez pode transformar a forma como o intérprete percebe a linguagem e a acessibilidade, e poderia, eventualmente, enriquecer a sua atuação, promovendo um entendimento mais profundo do que é a vivência surda. Vamos continuar? O que aconteceria se existissem informações específicas para cada área de especialização, como a tradução audiovisual, a tradução jurídica, a interpretação comunitária e a interpretação de conteúdos de saúde? A qualidade dos serviços ofertados neste universo aumentaria exponencialmente, pois os profissionais estariam preparados para os desafios e terminologias inerentes de cada contexto. A especialização tornaria a profissão muito mais respeitada e reconhecida. Achou que acabou? Ainda não. O que aconteceria se não houvesse tanto ego e disputas mesquinhas em nossa profissão? O multiverso nos mostra mais uma vez que a valorização do coletivo pode transformar uma categoria profissional. A cooperação substituiria a rivalidade e o fortalecimento profissional ocorreria de maneira mais ética e estratégica. Pois bem, um monte de coisa poderia acontecer, não é mesmo? Em um cenário ideal, a profissão de tradutor e intérprete no Brasil poderia florescer em qualquer um desses universos propostos, seja com uma formação acadêmica mais estruturada, com uma regulamentação clara e eficaz, com uma compreensão mais aprofundada por parte da sociedade sobre o seu papel fundamental ou com a integração equilibrada de novas tecnologias. Cada um desses caminhos oferece uma possibilidade de transformação, uma chance de fortalecer e valorizar a nossa profissão. Contudo, o verdadeiro potencial da área só será pleno se essas diferentes perspectivas convergirem, criando uma realidade onde os tradutores e os intérpretes sejam reconhecidos como os mediadores essenciais de uma comunicação intercultural pela acessibilidade e pela inclusão. Embora os desafios sejam grandes, as mudanças são possíveis. E o caminho para o futuro está sendo pavimentado com a determinação de cada profissional que luta hoje por um espaço mais justo e digno. O que nos resta, portanto, é seguir com esperança, pois, independentemente do universo em que a profissão se desenvolva, o papel dos tradutores e intérpretes, enquanto mediadores da comunicação e da cultura, permanecerá sendo vital para a construção de um mundo mais conectado. A profissão, como todo o campo humano, está em constante evolução, e o futuro reserva uma maior valorização, reconhecimento e respeito para aqueles que, com dedicação e sensibilidade, ajudam a construir essa tão importante profissão. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.